O destino de um homem pode ser selado por uma única decisão. Para Pôncio Pilatos, essa decisão foi autorizar a execução de Jesus de Nazaré. Ele pensou que, lavando as mãos diante da multidão, se livraria da culpa. Mas e se o verdadeiro julgamento de Pilatos não tivesse acontecido naquele dia, diante do povo judeu, mas sim nos anos seguintes, quando sua própria vida começou a desmoronar? A história de Pôncio Pilatos não termina na cruz. O que aconteceu com ele depois daquele fatídico dia? Sua queda foi inevitável ou o peso da decisão o assombrou até o fim? Relatos históricos e documentos antigos apontam para um destino sombrio, envolto em mistério, traição e desgraça. Neste vídeo, vamos mergulhar nos registros históricos para tentar desvendar a verdade sobre os últimos anos de Pilatos. Afinal, o homem que entregou Jesus ao império teria sido, ele próprio, uma vítima do mesmo sistema que serviu? Prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu com Pôncio Pilatos após a crucificação de Cristo. Pilatos, o homem, antes do governador. Muito antes de se tornar um dos nomes mais controversos da história, Pôncio Pilatos era apenas mais um oficial romano em busca de ascensão. Seu nome, ligado à família plebeia dos Ponti, não possuía grande prestígio na nobreza romana, mas isso não impediu sua escalada no império. Ambicioso e disciplinado, ele se destacou como soldado e administrador, o que o levou a conquistar um dos cargos mais delicados da estrutura imperial, o de governador da província da Judéia. Pilatos chegou ao poder por influência de Lúcio Hélio Sejano, um dos homens mais próximos do imperador Tibério. Sejano comandava a guarda pretoriana e exercia uma influência quase absoluta sobre o imperador, favorecendo aqueles que lhe eram leais. Foi assim que Pilatos conseguiu a posição de prefeito da Judéia, um cargo de grande responsabilidade, mas também de enorme risco. A Judéia não era uma província comum. Agitada por constantes revoltas e marcada por uma tensão permanente entre romanos e judeus, governá-la exigia habilidade política e sensibilidade cultural, qualidades que, como veremos, Pilatos não parecia possuir. Desde o início, seu governo foi marcado por conflitos e repressão. Ele não hesitou em desafiar os costumes locais, tomando decisões que provocavam indignação entre os judeus. Mas o que realmente fazia de Pilatos um líder tão problemático? Os registros históricos apontam para um homem inflexível, de temperamento duro e muitas vezes cruel. Para ele, manter a ordem significava impor a vontade de Roma a qualquer custo, mesmo que isso significasse derramar sangue. No entanto, sua falta de diplomacia e sua tendência a resolver disputas com brutalidade acabariam por se voltar contra ele. Seus primeiros anos na Judéia foram um prenúncio do que estava por vir, uma sucessão de conflitos que culminariam no episódio pelo qual seria eternamente lembrado: o julgamento de Jesus. Tensão crescente na Judéia. Desde que assumiu o governo da Judéia, Pilatos encontrou resistência por parte do povo judeu. A relação entre Roma e a província já era tensa, mas suas decisões inflamavam ainda mais os ânimos. Logo no início de seu mandato, ele cometeu um erro grave ao introduzir estandartes militares com a imagem do imperador Tibério em Jerusalém. Para os romanos era um símbolo de lealdade. Para os judeus, uma afronta direta à sua fé, que proibia qualquer tipo de imagem sagrada. A reação foi imediata. Milhares de judeus protestaram exigindo a remoção dos estandartes. Pilatos tentou reprimir a revolta com violência, mas ao ver a multidão disposta a morrer por sua crença, foi forçado a ceder. No entanto, essa humilhação não o fez mudar de postura. Pelo contrário, ele seguiu governando com punho de ferro. Outro episódio que acirrou os conflitos foi o uso do dinheiro do Templo de Jerusalém para financiar a construção de um aqueduto. O local sagrado era intocável para os judeus. Mas Pilatos, insensível às suas tradições, confiscou os fundos e provocou uma revolta. A resposta foi brutal. Soldados disfarçados de civis se infiltraram entre os manifestantes e, sob ordens do governador, atacaram sem aviso, deixando um rastro de mortos e feridos. A brutalidade de Pilatos fez dele um homem odiado pelos judeus. Para Roma, ele era apenas mais um administrador eficiente, garantindo que os impostos continuassem a chegar ao império. Mas para os habitantes da Judéia,
Ele era um tirano implacável, um governador que não hesitava em usar a força para impor sua autoridade. O cenário estava montado. Com a tensão no auge, bastava uma fagulha para que uma crise irremediável explodisse. E essa fagulha viria com a chegada de um homem que desafiava tanto os líderes judeus quanto o poder de Roma. Jesus, de Nazaré. O julgamento de Jesus. A prisão de Jesus representava um dilema para Pôncio Pilatos. Para os líderes religiosos judeus, Jesus era uma ameaça à ordem e precisava ser eliminado. Mas para Roma, ele não passava de mais um pregador em uma província já acostumada a agitadores. Pilatos não via razões políticas para condená-lo à morte, mas também não queria entrar em conflito com o Sinédrio, a autoridade religiosa judaica. Naquela madrugada tensa, Jesus foi levado ao pretório, o palácio de Pilatos, onde enfrentaria um julgamento que, na prática, já tinha um veredito decidido pelos sacerdotes. Pilatos tentou livrar-se da responsabilidade, enviando Jesus a Herodes Antipas, governador da Galileia. Mas Herodes apenas zombou do prisioneiro e o devolveu a Pilatos. Diante da multidão enfurecida, Pilatos tentou uma última manobra para evitar a crucificação. Como era costume na Páscoa, ele ofereceu libertar um prisioneiro. Colocou à escolha do povo Jesus e Barrabás, um criminoso violento. Para sua surpresa, ou talvez nem tanto, a multidão escolheu Barrabás. Sem saída, Pilatos lavou as mãos diante do povo, simbolizando que não assumia a culpa pela condenação. Mas, na realidade, sua decisão já estava selada. Ele ordenou que Jesus fosse açoitado e, em seguida, crucificado. Talvez ele acreditasse que, ao se isentar publicamente, conseguiria aliviar sua consciência, mas o peso daquela decisão o acompanharia pelo resto da vida. O que Pilatos não imaginava era que, ao assinar aquela sentença, ele estava marcando para sempre seu próprio destino. Consequências da crucificação. A decisão de condenar Jesus parecia ter resolvido temporariamente a tensão política na Judéia, mas os dias que se seguiram foram marcados por eventos estranhos e inesperados. Os relatos dos evangelhos afirmam que, no momento da morte de Jesus, um terremoto abalou a região. O céu escureceu e o véu do Templo de Jerusalém se rasgou ao meio. Além disso, surgiram boatos inquietantes entre os soldados romanos. 3 dias após a execução, alguns afirmavam que o túmulo de Jesus estava vazio. Guardas que haviam sido destacados para vigiar o local relataram ter visto uma figura luminosa, algo que os deixou aterrorizados. O sumiço do corpo de Jesus espalhou um clima de mistério e especulação, com os seguidores afirmando que ele havia ressuscitado. A princípio, Pilatos não deu importância a esses rumores. Para ele, aquilo era apenas mais um caso de fanatismo religioso. Mas a reação do Sinédrio indicava o contrário. Os líderes judeus estavam preocupados, tentando abafar a história. Algo parecia fora do controle. Enquanto isso, Pilatos começava a sentir a pressão de Roma. O imperador Tibério era conhecido por sua desconfiança extrema, e qualquer sinal de instabilidade em uma província poderia significar o fim da carreira de um governador. A crucificação de Jesus, longe de trazer paz, havia gerado ainda mais tensão na região. A sombra daquele julgamento ainda o perseguiria, e sua posição no império começava a se fragilizar. O impiedoso governador da Judéia estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida: manter-se no poder em meio a uma tempestade que ele mesmo ajudou a criar. Queda de Pilatos. A posição de Pôncio Pilatos começou a se deteriorar rapidamente após os eventos da crucificação. O que antes era um governo autoritário, mas relativamente estável, se tornou um regime marcado por desconfiança e crises. As revoltas na Judéia aumentaram, e a brutalidade de Pilatos para contê-las chamou a atenção das autoridades romanas. O golpe final veio no ano 36 d.C., quando ele ordenou uma repressão violenta contra os samaritanos. Um suposto profeta havia reunido uma multidão no Monte Gerizim, afirmando que encontraria objetos sagrados enterrados por Moisés. Pilatos viu isso como uma possível revolta e respondeu com força militar. O massacre que se seguiu foi tão severo que os próprios samaritanos denunciaram Pilatos ao governador da Síria, Lúcio Vitélio, que, por sua vez, relatou o caso ao imperador. Tibério, já descontente com os constantes relatos de brutalidade na Judéia,
ordenou que Pilatos retornasse a Roma para prestar contas. No entanto, antes que ele pudesse se defender, o imperador morreu, e seu sucessor, Calígula, não mostrou interesse em protegê-lo. Sem aliados no poder, Pilatos se viu isolado, sem recursos e sem cargo. Aqueles que um dia temeram sua autoridade, agora o viam como um homem derrotado. O governador que um dia julgou Jesus agora se via à mercê de um julgamento muito mais severo, o da política implacável de Roma. Mas o pior ainda estava por vir: exílio e a morte de Pilatos. Sem poder e sem aliados, Pilatos foi enviado ao exílio na Gália, uma região distante dos corredores de influência de Roma. Sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão. O homem que governou com mão de ferro agora era um nome esquecido, longe dos palácios e decisões imperiais. Os relatos sobre seus últimos dias são envoltos em mistério. Algumas versões indicam que ele viveu seus últimos anos consumido pelo remorso, assombrado pela decisão que tomou ao condenar Jesus. Segundo a tradição cristã, sua esposa, Cláudia Prócula, teria se convertido ao cristianismo e tentado levá-lo ao arrependimento. Mas não há registros claros sobre se ele aceitou essa nova fé. O fim de Pilatos também é tema de controvérsias. A versão mais aceita é que ele cometeu suicídio, usando a própria espada, incapaz de lidar com a vergonha e a humilhação. Outras fontes sugerem que ele pode ter sido executado por ordem imperial, uma punição por sua administração desastrosa na Judéia. O que se sabe é que sua figura entrou para a história de maneira ambígua. Para alguns, foi um administrador cruel e incompetente. Para outros, um homem que tentou evitar um erro, mas foi pressionado pelas circunstâncias. Curiosamente, em algumas tradições cristãs do Oriente, Pilatos é lembrado como um arrependido e até mesmo um mártir. Sua esposa, Cláudia Prócula, é considerada santa pela Igreja Ortodoxa. Seja como for, seu destino foi marcado por uma ironia cruel. Ele tentou se livrar da culpa lavando as mãos, mas sua história ficou para sempre manchada pelo sangue do homem que condenou. Legado de Pôncio Pilatos. A figura de Pôncio Pilatos permaneceu viva ao longo dos séculos, sendo retratada de diferentes formas por historiadores, teólogos e escritores. Para os cristãos, ele se tornou o símbolo da indecisão e da covardia, o homem que teve a chance de fazer o que era certo, mas escolheu o caminho mais conveniente. Seu nome foi eternizado no credo apostólico, citado sempre ao lado da crucificação de Jesus. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Na historiografia romana, entretanto, ele foi apenas mais um governador substituído após um governo fracassado. Seu destino não foi diferente do de muitos outros administradores que perderam o favor do imperador e caíram em desgraça. Mas o que teria acontecido se Pilatos tivesse tomado uma decisão diferente? Se tivesse libertado Jesus, sua carreira teria seguido outro rumo? Ele teria evitado seu trágico fim? Ou estaria apenas adiando o inevitável? A história não perdoa os que tentam se esconder da responsabilidade. Pilatos tentou se isentar de culpa, lavando as mãos diante da multidão. Mas as águas não foram suficientes para apagar o peso de sua decisão. Séculos se passaram, impérios caíram, mas seu nome continua sendo lembrado. Pôncio Pilatos pode ter sido um governador de Roma, mas seu verdadeiro julgamento aconteceu na história, e nele, sua condenação foi eterna. Reflexões. Pôncio Pilatos tentou manter sua posição de poder ao ceder à pressão do sinédrio e da multidão enfurecida. Sua decisão mudou o curso da história, mas não foi suficiente para garantir sua própria estabilidade. No final, ele não apenas perdeu seu cargo, mas também teve um fim trágico e nebuloso, envolto em mistério e arrependimento. Sua história nos lembra de como as escolhas que fazemos podem ter consequências muito além do que imaginamos. Pilatos lavou as mãos, mas não conseguiu apagar sua responsabilidade. Sua tentativa de neutralidade apenas fortaleceu a tragédia que o cercou nos anos seguintes. E você, o que acha do destino de Pilatos? Ele foi um mero peão nas mãos do império ou um homem fraco que falhou em agir corretamente? Deixe seu comentário. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos sobre os mistérios e enigmas da história. Até a próxima!